Quero aproveitar a energia do dia de ressurreição e renascimento, Páscoa de 2025, para compartilhar com você um pouquinho sobre como foi o meu renascimento. O Mestre Jesus e tantos outros mestres que passaram aqui por esta terra deixaram várias mensagens ocultas para nós, também várias parábolas para que quem tivesse olhos pudessem ver e quem tivesse ouvidos pudessem ouvir tudo aquilo que eles deixavam como ensinamento, todos os movimentos que eles praticavam, para que a gente pudesse decifrar a mensagem. A mensagem da ressurreição de Jesus é para mostrar também para nós, seres humanos, o quão poderosos nós somos, que nós temos essa capacidade de renascermos. Quando nós ativamos esse Cristo interno que existe dentro de nós, com o auxílio aqui da nossa energia da Mãe Divina Kundalini, nós conseguimos nos elevarmos em um grau que nada e nem ninguém nos impede de sermos aqui quem nós viemos ser, em essência. Eu fui uma criança que nasci em uma família humilde. A minha mãe já veio de um histórico de abandono, de tortura, e não soube ser uma mãe amorosa, tinha seus problemas e seus conflitos internos, nos abandonou, né, durante vários momentos da nossa infância. Um dia a gente dormia, ela estava em casa e quando nós acordávamos ela já não estava mais. E nesses períodos a gente passava necessidade, passava humilhação, tínhamos que ir morar na casa dos outros, né, de familiares, de tia, de avós. E quando nós estamos em um ambiente que não é nosso, vocês já sabem o que acontece. É cara feia, as pessoas distratam a gente acaba sendo muito humilhados. Quando eu tinha os meus 7 anos, eu fui doada, porque a minha mãe tinha um dia ido embora mais uma vez, e quando nós acordamos ela já não estava mais, e nós éramos nessa época em 4. As minhas 2 irmãs mais velhas, elas cuidavam da menor, que no caso era 6 anos mais nova que eu. E eu, por ser ali a terceira, não precisava assim de tanta atenção quanto a pequena, eu sempre ia sendo deixada de lado. É claro que não era a intenção delas, jamais. A atenção delas, crianças também, precisava, era necessária para a menorzinha, né? Mas isso tudo dentro de mim foi sendo gerado muita rejeição, porque na primeira oportunidade que apareceu, elas me deram. Eu fui dada para uma professora, eu fui para a escola e a professora soube do que estava acontecendo e a professora me pediu, né, que se eles quisessem me dar, ela me levaria para me adotar, ela me adotaria. Tanto é que ela deu entrada nos papéis e tudo, enfim, mas depois os meus pais se reconciliaram e minha mãe foi me buscar. Então, a minha infância, ela foi repleta de traumas, né. Casei muito cedo, quando me dei conta, eu já estava casada com 14 anos, me tornei mãe aos 15 e era uma criança cuidando de outra criança. Sofri muitas traições, fui humilhada, decidi me separar. Nesse movimento de separação, a minha filha me foi tirada, levaram ela de mim e naquele momento eu fui meio que convencida a deixar a minha filha com o pai, porque como eu faria para sustentar aquela criança? E quando eu ouvi, né, você pode passar fome com ela, eu lembrei das vezes que eu já tinha passado fome e eu jamais.
ia ser egoísta ao ponto de manter a minha filha comigo e fazer com que ela passasse necessidade, como eu já havia passado em algum momento da minha vida. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar, que de repente a minha filha já não estava mais comigo, ela dormia comigo todas as noites, ela já tinha ali quase seus 5 anos, e, e dali então eu decidi me mudar de estado. Eu vim primeiro para Curitiba, onde morava uma irmã minha na época, e depois eu vim para Santa Catarina, onde eu estou hoje. Eu tenho familiares, né, que são aqui do sul, e eu sempre ouvia falar sobre Santa Catarina, o meu avô, né, Catarina, e eu sempre sentia vontade de conhecer. E quando eu vim a primeira vez para Santa Catarina, eu senti como se eu estivesse retornando para casa. Foi muito gostosa a sensação de você estar num ambiente familiar. Pela primeira vez eu me senti em um ambiente familiar. A nossa alma, né, ela reconhece os lugares. Então, aqui começou mais uma batalha, né, para começar a viver uma nova vida, alugar um apartamento para ir buscar minha filha para vir morar comigo. E então eu comecei a me formar, fiz vários cursos, unha, de alongamento de unha, alongamento de cílios, alongamento de cabelo, mega hair. Eu mesmo comprava os cabelos, criava, costurava e colocava também, né, os cabelos. Eu sempre tentando e vendendo roupa, e vendendo isso, e vendendo aquilo, e abrindo um lugar e não dando certo, e sendo sócia de restaurante e não dando certo. Eu sempre tentava alguma coisa e sempre dava errado. Quando eu achava que estava dando certo, dava errado. Quando eu achava que ia dar certo, tudo ia por água abaixo. E dentro de mim tinha algo muito forte, desde criança, que eu tinha aquela sensação assim de que eu ia fazer algo muito grandioso. E esse algo grandioso para mim era tipo material, né? Sei lá, vou construir um castelo. Você uma empresária, vou ter muito dinheiro, eu vou andar de carrão, eu vou porque, né, imagina, matéria. Mal sabia eu que eu ia me conectar com algo, assim, grandioso, mas que era em nível de alma, a nível de espírito. Eu nunca imaginava isso na minha vida, nunca. Então, em 2017 teve uma crise no nosso país e, de repente, todo mundo começou a abrir salão de beleza. Só na rua do nosso salão começaram a abrir mais 2. E, de repente, todo mundo fechou os comércios e começou a abrir salão de beleza. E eu fiquei bem decepcionada, porque afetou muito, né? O que já não estava sendo tão bom assim piorou. Então eu decidi que eu iria embora do Brasil. A minha filha já estava sendo encaminhada para a universidade e eu sabia que ela ia ficar alguns anos, né, fora. Eu decidi então colocar o meu apartamento à venda e ir embora do Brasil. Fui embora sem falar uma palavra italiano, com a cara e com a coragem. Eu primeiro fui, visitei, conheci, amei. Eu tenho descendência de italiano também, e então para mim foi mais uma vez aquela sensação de estar retornando para casa. Fui, fiquei alguns meses primeiro para passear, para conhecer, para analisar o lugar que eu, né, escolheria para viver. Então eu fui, escolhi um lugar e depois eu só vim mesmo para finalizar tudo que precisava e retornar para a Itália para viver lá. No meu terceiro ano morando na Itália,
Eu vim uma vez para o Brasil em 2019, quando começou a dar a pandemia ali, eu estava no Brasil, eu retornei para a Itália e um dia depois eles fecharam todos os aeroportos e então eu fiquei 2 anos na Itália sem poder retornar para o Brasil devido à pandemia. Nesse período, a minha mãe, ela fez a passagem. Em 2021, ela teve uma complicação e fez a passagem. E eu estava lá. Eu já tinha, né, um certo despertar da consciência e espiritual também. Então, apesar de ter sido muito difícil lidar com a perca dela estando lá, eu consegui me recuperar um pouquinho mais rápido para eu conseguir agir e fazer o que precisava ser feito. Então eu decidi que eu retornaria para o Brasil, ficar perto da minha família, perto das minhas irmãs, porque há muitos anos eu vivia longe delas. E então eu comecei a organizar algumas coisas para retornar para o Brasil. E quando eu falei que eu retornaria, me surgiu uma proposta de comprar uma loja no interior de São Paulo de moda feminina. E essa loja, a promessa era de que ela vendia ali em média de 38, 40 mil mês. E em datas comemorativas ela chegava a vender 80 mil. E eu falei, uau, então eu vou fazer isso, eu vou investir nessa loja e eu vou retornar para o Brasil e vou deixar, né, uma pessoa responsável cuidando, porque eu nunca tive interesse em ter loja de roupa, investir nessa área, mas seria um bom negócio porque a loja ela já estava funcionando, já era uma loja que tinha alguns anos naquele mesmo local, era bem conhecida na região. Então eu ali naquele momento acreditei que seria um bom negócio. Confiei por ser pessoas próximas a mim. E quando eu cheguei no Brasil, infelizmente, a loja ela não se pagava. Eu cheguei no Brasil, tive várias decepções, muitas mentiras, e eu me vi no Brasil tendo que fazer uma escolha de fechar a loja e perder tudo que eu tinha investido ou tentar. E esse tentar significava ter que cuidar da loja, ter que ficar na loja. Então, eu escolhi tentar. Fiquei no interior de São Paulo, uma cidade que eu jamais imaginei na minha vida viver. E de repente me vi morando numa cidade que eu jamais imaginei, que eu jamais planejei viver, devido ao investimento errado que eu fiz. E o pior ainda estava por vir, porque eu tinha que fazer uma escolha, uma outra escolha, que seria alugar uma casa, pegar o pouco que eu ainda tinha e alugar uma casa, imobiliar essa casa, porque no interior de São Paulo não é como no sul, que são cidades turísticas e que normalmente você aluga casas já mobiliadas, né? Então eu teria que fazer um investimento ali de mobília, eletrônicos, né, e tudo mais. Ou, ou, ou morar na minha loja. Então eu fiz a escolha de dormir dentro da loja. A loja era grande, ela tinha uma cozinha pequenininha, banheiro e tinha um mezanino onde era o estoque da loja. Não tinha janela, não tinha ventilação. Então eu decidi que eu
ficaria ali por um tempo. Eu comprei um colchão, comprei um umidificador e coloquei no mezanino. Coloquei todas as minhas coisas ali e todo mês eu pensava, esse mês vai melhorar, esse mês vai melhorar, esse mês vai melhorar e não melhorava. E eu comecei a passar por muitos conflitos internos e eu dobrava meu joelho e eu pedia muito para Deus para que Ele me tirasse daquela situação, porque eu já estava pensando em desistir de mim. Porque um dia eu estava morando na Itália com uma vista incrível para a praça, né? São Pietro, que é onde fica a Basílica de São Pietro, que é onde o Papa habita, né? E no outro dia eu estava dormindo e acordando no mezanino do estoque da minha loja. Eu tentei por 10 meses e desses 10 meses eu aprendi muita coisa. E o que mais me doeu nesse processo de ter voltado foi de ter confiado em quem eu não deveria. E quando eu morava na Itália, eu sentia muita falta dos meus familiares, das minhas irmãs. Mas tudo bem, porque tinha um oceano que nos separava, né? Você tá longe. Então doía, mas não doía tanto. Mas quando eu estava morando ali dentro da loja, era uma solidão que eu sentia tendo eles por perto, né? Então doeu muito porque você sentir a ausência estando longe é uma coisa, e você sentir a ausência estando a metros dói, é muito pior. Então eu percebi que independente de distância, a pessoa ela pode se fazer presente estando a metros ou estando a quilômetros, que não muda, né? Para mim doeu muito, também foi um aprendizado. E então teve um dia que eu comecei, já faziam 10 meses que eu estava ali e nada melhorava, eu já não tinha mais condições de manter a loja. Abriu um spa da sobrancelha bem na frente da minha loja e ali para mim começou a ser muito humilhante, porque todo mundo via que a loja fechava, eu ficava dentro. A loja abria, eu abria por dentro. Então todo mundo via que eu morava ali dentro. Daí teve um dia que eu falei, Senhor, eu não consigo mais. Eu quero desistir. Ou o Senhor me ajuda, me abra os caminhos. Ou eu vou pegar meu carro e vou dar um fim nisso tudo na estrada. Então, foi como se eu tivesse, naquele momento, assim, tido coragem de soltar tudo, desapegar
e veio uma mensagem muito forte para mim, sobre perder, porque eu estava muito ali apegada em perder tudo que eu tinha investido, porque só eu sabia o quanto que eu tinha trabalhado para conseguir aquele dinheiro, né, qual eu tinha investido ali e tudo mais. E daí, o que aconteceu? Veio uma mensagem muito forte, que até quando se perde, se ganha. Então eu decidi colocar tudo à venda e voltar para a Itália. Eu voltei e pedindo para Deus, Senhor, eu não quero mais trabalhar em algo que eu sofra, porque eu acordava todos os dias naquela loja sem vontade, mas eu tinha que abrir porque eu precisava. E daí eu falei, Senhor, eu não quero mais. Me conecta, Pai, com a minha missão aqui, com o meu propósito. Eu quero acordar todos os dias feliz. Eu quero poder trabalhar, né, com propósito. Eu quero sentir paz no meu coração. Eu quero fazer algo grandioso, que eu sei que eu tenho algo para fazer, porque nesse período que eu morava na Itália, antes de ter retornado, eu tinha feito um outro investimento alto, numa empresa de produtos sustentáveis para pet, que também foi uma decepção. Eu investi um valor altíssimo ali e, e não deu certo. Mas hoje eu entendo que até mesmo que não deu certo foi para que hoje eu pudesse estar aqui onde eu estou. Então eu voltei para a Itália. Chegando na Itália, com esse pedido muito forte no meu coração, todos os dias pedindo para minha espiritualidade. Eu já estava fazendo um trabalho de despertar espiritual em casa mesmo, sozinha, eu comigo mesma, me conectando, pedindo por auxílio, pedindo por socorro. Então, eu cheguei na Itália em junho, julho, acho que foi no finalzinho de junho ou julho, não lembro. E logo depois eu me conectei com essa energia divina. Eu estava num hotel, porque eu tinha entregue o meu apartamento que eu vivia na Itália. Então eu tinha recém voltado, eu fiz a reserva de um hotel, até eu conseguir encontrar um outro lugar para eu locar, fazer a locação de uma casa e tal. E eu desci para tomar café da manhã nesse hotel. E no momento que eu tava lá tomando café, peguei o Instagram e tava rodando o Instagram. E apareceu ali para mim uma sessão de Kundalini. Naquele momento, eu paralisei. Eu comecei a chorar e eu não sabia o porquê que eu tava chorando. Uma parte minha sabia, outra parte não. E ali eu pensei comigo, é isso? Eu acho que é isso que eu vim aqui para fazer. E chorando muito, e aquele choro já me dizia, né? Era a minha alma ali me falando: é isso, a tua missão de alma é esse. E eu mal sabia o que era aquilo. E eu, chorando ali no meio de todo mundo, peguei e fui pro quarto. Voltei pro meu quarto. Coloquei, falei, se for isso que eu tô pensando, falem comigo. E eu coloquei uma primeira música que tava no Spotify, aquelas pastas aleatórias. E a música que veio era uma música em inglês. E depois eu fui ver a tradução dela e falava exatamente sobre o destino. Sobre você atravessar um portal
quando você se conecta com o teu destino. E ali eu entendi o sinal. Então, eu comecei a procurar para saber aonde que teria, né? Eu queria aprender aquilo, queria entender mais o que era aquilo. Então, eu encontrei a escola CAI, onde eu fiz a minha formação na Espanha, e ia ter uma primeira formação em setembro. Então, eu tinha recém-chego, eu tinha tempo de trabalhar para conseguir arrecadar o dinheiro para me organizar para eu ir. Então, eu entrei em contato e fiz a reserva. Só fiz a reserva, sem saber falar uma palavra em espanhol, sem saber como que seria, se eu daria conta de arrumar o dinheiro a tempo de fazer essa viagem. Eu só fui ouvindo o meu coração. Então, eu fui. Muitas histórias aconteceram, muitas sincronicidades aconteceram, que se eu for contar tudo aqui, vou passar horas aqui, esse vídeo vai ficar longo demais. Mas ali começou a minha primeira conexão real com o poder dessa energia divina. Ali começou o meu renascimento, o renascimento da minha alma. Porque eu já tinha passado por vários outros renascimentos, a gente vive morrendo e renascendo constantemente, né? Devido aos nossos traumas, nossas dores da nossa vida. Mas ali foi o renascimento da minha alma. Eu saí da formação sem saber muito bem o que era ainda, tudo aquilo, e comecei a estudar, me conectei com os mestres, e hoje eu estou aqui vivendo numa cabana dos meus sonhos, que eu co-criei essa cabana, vivendo a vida que eu sempre sonhei, trabalhando com o que eu amo, transformando vidas, e aquilo que um dia me falaram, uma costureira me falou um dia, ali foi o Divino Espírito Santo através dela. Minha filha, você vai deixar de ser a cauda para ser a cabeça. O mundo vai te conhecer. E hoje eu tenho alunos em mais de 10 países, clientes em diversos países, muitas vidas transformadas e principalmente a minha. Eu renasci de novo. Essa energia, ela tem esse poder de proporcionar para nós aqui o nosso renascimento. Ela nos reconecta a alma com o nosso espírito, para que nós possamos viver aqui em essência. Ela nos reconecta com a Mãe Terra, com o cosmos, com o universo, com o Criador. É a energia da Mãe amorosa com o Pai. Acontece essa junção. É essa mensagem que todos os mestres tentaram passar para nós de forma, por mensagens ocultas, parábolas, porque era proibido e nem todo mundo teria o entendimento também desse poder que nós temos dentro de nós. Porque é muito mais fácil manipular o ser humano quando ele vive no ego, no medo, né? E essa energia
ela nos liberta. Ela liberta a nossa alma. Ela sobe para iluminar o ego, ao invés do ego estar ali no comando da nossa alma. Acontece essa inversão. E a nossa alma aqui, ela se liberta. E é por isso que acontece a ascensão. Essa energia, ela tem esse poder de purificação. Ela purifica os nossos traumas, as nossas dores, as nossas angústias. Todas aquelas memórias que estão aqui nos nossos corpos inferiores, nos nossos chakras inferiores, superiores, pontos energéticos, canais, células, tudo. Ela traz essa purificação. Para que nós possamos viver aqui em essência. Ele é se elevar e elevar as pessoas à nossa volta. Despertar e auxiliar aqui no despertar de outras almas. É isso que é Kundalini. Essa é a energia da Mãe Divina, conhecida como Kundalini. É esse poder que tem essa energia de proporcionar aqui para nós, como seres humanos, o nosso renascimento. E eu quero aqui deixar registrado para vocês sobre a minha transformação e o meu renascimento, que hoje eu sou uma outra mulher. Autêntica, corajosa, magnética, atraio tudo aquilo que desejo para minha vida, espiritual, elevei a minha consciência espiritual, minha conexão com a minha espiritualidade, me sinto preenchida, conectada com a espiritualidade, com os meus mentores, com seres espirituais divinos, com os anjos, arcanjos. E com o que eu mais amo, que para mim fez toda a diferença, o amor. Se conectar com essa energia do amor, transbordar amor, espalhar amor. É isso que essa energia proporciona. Que você se preencha de você mesmo, que você se preencha de amor, que você se preencha de luz e que você transborde por onde você passe. Por onde você passar, você derrame essa energia, que você transborde dessa energia, para que você possa ser aqui luz na vida de outras pessoas, para que você possa ser aqui aquela que também desperta outras almas. E é isso. Vou ficando por aqui, sendo grata a toda a minha espiritualidade, sendo grata a essa energia sagrada, da qual eu honro por toda a transformação que eu já recebi até aqui e que ainda recebo, e por todas as almas das quais eu já pude auxiliar em algum momento. E se você sente esse chamado também, talvez seja a sua alma gritando, pedindo, ali implorando para renascer, para se libertar, para que você possa viver aqui o melhor desse mundo, viver em essência, se sentindo integrado com o todo, se sentindo integrado com a natureza, com o universo,
com a sua espiritualidade, que você transborde amor, alegria, harmonia, que vive em equilíbrio, que você possa ser aqui o farol na vida de muitas pessoas, auxiliando aqui no direcionamento e despertar de muitas almas. Feliz Páscoa!